No livro de Daniel, no capítulo 2, o Senhor Deus descreveu em um sonho ao rei da Babilônia a respeito dos 4 impérios mundiais: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, com o objetivo de nos alertar a respeito das crises futuras. Essas profecias já se cumpriram com sua ascensão e queda. Como porta-voz do monarca do universo, lhes apresento essas profecias. Esse império mundial teve sua ascensão no ano 605 a.C. Ela atingiu considerável destaque por volta de 1800 a.C. Nabucodonosor era a personificação do Império Babilônico, as conquistas militares e o esplendor arquitetônico. Ele foi o responsável pela construção de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. Babilônia dominou o mundo dos anos 605 a.C. até 539 a.C. Babilônia foi o império mais rico entre os outros 3 impérios mundiais. Nabucodonosor reinou durante 43 anos em Babilônia. Com a queda da Babilônia, fica exposta a veracidade da profecia bíblica. Porque um reino tão poderoso caiu? Mesmo um monarca terrestre tem poder limitado. O reino babilônico foi derrubado pelo juízo divino, porque todo homem na terra, sendo rei ou plebeu, deve-se compreender que não existe poder maior do que o do Senhor Deus, o Criador do universo. Todos, grandes e pequenos, servos e livres, vão curvar-se perante o Rei do universo. A história da ascensão e queda da Babilônia foi escrita por vontade divina, para que todos os mortais reconheçam a sua supremacia e autoridade. Com a queda de Babilônia surge o Império Mundial, Medo-Pérsia. Teve sua ascensão no ano 538 a.C. a 331 a.C. Foi um reino inferior ao Império Babilônico. Esse Império Mundial serviu ao plano de salvação da profecia bíblica. Foi um reino duplo. Reinou o rei Dário e Ciro. Nessa profecia aconteceu o primeiro decreto para o retorno dos judeus à Palestina no ano 536 a.C. Esse segundo reino universal não respeitou o poder do Rei do universo e sofreu a sua queda. A profecia apontava para o surgimento do terceiro reino que viria assumir o lugar do Medo-Pérsia, a Grécia. Esse Império Mundial surgiu no ano 331 a.C. a 168 a.C. Em Daniel, capítulo 8, versículo 21, refere ao Império Greco-Macedônico. Alexandre venceu o rei Dário, travando 3 batalhas. A história registra
o domínio de Alexandre. Sendo o império mais extenso do mundo antigo, Alexandre reinou menos de 10 anos, morreu jovem, com 33 anos de idade, no dia 13 de junho de 323 a.C. Alexandre e toda a sua família foram assassinados. Esse reino foi fragmentado, dividido entre 4 generais: Ptolomeu, Licímaco, Cassandro, Seleuco. E essa divisão do reino greco já estava profetizada em Daniel 7, versículo 6. Desaparecendo o império da Grécia, surge o 4º império, Roma. Esse império mundial surgiu no ano 168 a.C., a 476 depois de Cristo. O Reino de Ferro. Roma conquistou seu território pela força e medo que inspirava seu poder armado. Roma esmagava seus oponentes. No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 40. O Império Romano manteve seu poder até o ano 476 depois de Cristo. Com a invasão dos bárbaros, esse império violento foi despedaçado. Com a queda de Roma, não houve nenhum império mundial. Todos tiveram sua ascensão e queda. Essas profecias se cumpriram literalmente. O que o Senhor Deus revelou, cumpriu-se. Nenhum dos planos do Senhor Deus jamais poderá ser impedido. No livro de Daniel, capítulo 2, versículos 33 e 35, está escrito: uma pedra cortada sem auxílio de mãos significa o reino do Senhor Deus, que nunca será destruído. Depois de relatar os 4 poderes que dominaram o mundo, no versículo 44 está escrito a respeito do reino do Senhor Deus, que será estabelecido para sempre. Os reinos terrestres todos foram destruídos. O reino do Senhor Deus é eterno, pois Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Senhor Deus quis revelar o seu grande poder para todos os mortais, que não existe e nem existirá nada superior ao seu eterno poder, pois Ele é o Rei eterno, que reina e reinará para sempre. O seu trono é eterno. Salmo 119, versículo 105. Está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor é bênção e salvação para todos que ouvem e obedecem. Traz vida, paz, segurança, alegria, liberdade e felicidade. O Senhor Deus é um Pai amoroso, compassivo e justo. Deixou a sua palavra escrita para poder nos ensinar e, através da sua palavra, nos preparar para viver com Ele para sempre. Não podemos fazer mau uso da palavra do Senhor Deus. No livro aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito: porque a palavra do Senhor Deus
é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 8, está escrito: de graça recebemos e de graça dai. A palavra do Senhor Deus não deve ser comercializada. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 3, está escrito: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Devemos ouvir a palavra do Senhor Deus. Devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus. Ele nos deixou o exemplo. Ele fez tudo por amor. Não devemos fazer nada que não seja para a honra e glória do Senhor Deus. São Lucas, capítulo 20, versículo 25. Está escrito: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O Senhor Deus é santo e puro. A palavra do Senhor Deus não é comércio, é ensino e salvação para todos que crê nele. No livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 4, está escrito: os 144.000 são os assinalados, os servos do Senhor Deus, que serão protegidos contra todos os danos catastróficos. São os vencedores, são os que vieram de grande tribulação, passaram pelo tempo de angústia, suportaram aflições, permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos do Senhor Deus. São as primícias para Deus e para o Senhor Jesus. Passaram por uma experiência única que ninguém passou. Cantavam um cântico novo diante do trono do Senhor Deus, cântico de livramento. Foram trasladados da terra dentre os vivos. Estes são os que seguem o Cordeiro, o Senhor Jesus, para onde quer que vai. Enfim, são os fiéis servos do Senhor Deus, que venceram esse mundo de pecados e corrupções, e receberam a imortalidade, conquistaram pela fé. Quando o Senhor Jesus voltar, como vão estar os ímpios? No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 39, está escrito como vão estar os ímpios. Vão estar sem perceber, desatentos, despreparados. Versículo 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, semelhante nos dias de Noé. Noé avisou e o povo não quis ouvir e nem se preparar. Quando viram o perigo de perderem as suas vidas, foi tarde demais. Morreram todos afogados, ficando apenas 8 pessoas dentro da arca, Noé e sua família. Gênesis, capítulo 7, versículo 13. No livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 e 16, está escrito que os ímpios vão ficar aterrorizados, vão se esconder nas cavernas e nas rochas das montanhas, dizendo para aos montes e aos rochedos, para cair sobre eles. Vão se esconder, fugindo da presença do Senhor Jesus. O Senhor Deus respeita o livre-arbítrio, mas todos são responsáveis pelas suas obras e caráter. Os ímpios serão consumidos juntos com o diabo e os anjos maus.
que foram expulsos dos céus. Vão ser queimados com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Todos incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicários, feiticeiros, idólatras, mentirosos. Ainda no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, está escrito: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, homicidas, idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, está escrito: os devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino do Senhor Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 8, está escrito: os ímpios é como a areia do mar. São muitos, todos aqueles que destroem a terra. No livro do Apocalipse está escrito, capítulo 11, versículo 18: e o tempo de destruíres os que destroem a terra. No livro de Isaías, capítulo 24, versículo 6, está escrito: a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Serão queimados junto com o diabo e os anjos maus para sempre. O Senhor Deus vai consertar o que o homem destruiu. Vai limpar, purificar, restaurar completamente a terra. A terra vai ficar linda, sem depressões geográficas. Só planalto e planícies. O mar não vai existir. No livro do Apocalipse está escrito, capítulo 21, versículo 1: um novo céu e uma nova terra. O mar não vai existir. Não existirá mais sofrimento. Não haverá morte, doenças, nada que traz infelicidade, tristeza, conflitos. Tudo será esquecido para sempre. No livro de Isaías, capítulo 11, versículos 6 e 9, está escrito: os animais vão viver juntos, sem precisar do problema da cadeia alimentícia. O leão comerá palha junto com o boi. Nenhum animal não vai sentir o medo do rugido do leão. Um menino pequeno os guiará. Na sociedade dos santos não vai existir pessoas más e egoístas. Todos ficarão contentes e felizes. O Senhor Deus é o nosso Rei eterno. Ele próprio construiu a nova Jerusalém, uma cidade de ouro puro e pedras preciosas. Na sociedade dos santos, todos possuirão juventude. Ali não haverá nada que contamine o intelecto de todos. Os que foram restaurados serão desenvolvidos à medida que o Senhor Deus determinar, pois o Senhor Deus é amor.